Você já parou para pensar por que Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu mostrar ao apóstolo João não um trono distante nas nuvens, mas uma cidade inteira descendo dos céus? Por que uma cidade com ruas, portas, fundamentos, muros e dimensões precisas? O que isso revela sobre o plano eterno de Deus para você, para mim, para toda a humanidade? Hoje, vamos mergulhar em um dos mistérios mais profundos e transformadores das Escrituras, uma revelação que arqueólogos, historiadores e estudiosos da linguística bíblica têm explorado por séculos, tentando compreender cada camada de significado. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir vai muito além de uma simples interpretação escatológica. Estamos falando da Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu e o que ela verdadeiramente representa para a sua vida espiritual hoje. Quando João teve essa visão impressionante na ilha de Patmos, por volta do ano 95 da Era Comum, ele não estava simplesmente contemplando uma fantasia apocalíptica. A palavra grega usada para descrever essa visão é apocalipsis, que significa literalmente revelação ou desvelamento. Não era algo escondido sendo mantido em segredo, mas algo sempre presente sendo finalmente revelado. Arqueólogos que estudaram a ilha de Patmos, localizada no Mar Egeu, a aproximadamente 60 quilômetros da costa da atual Turquia, descobriram que era um local de exílio para prisioneiros políticos romanos. João estava isolado, mas sua mente e espírito estavam completamente abertos ao divino. Naquele contexto de solidão forçada, Deus escolheu revelar o que sempre esteve em seu coração desde o princípio. Para entendermos o verdadeiro significado da Nova Jerusalém, precisamos primeiro compreender o que a Jerusalém terrena representava. Historiadores explicam que Jerusalém, cujo nome em hebraico Yerushalayim significa fundamento de paz ou cidade da paz, foi conquistada pelo rei Davi por volta do ano 1000 a.C. A cidade estava localizada estrategicamente sobre o Monte Moriá, a aproximadamente 740 metros acima do nível do mar. Geólogos confirmam que sua posição elevada proporcionava vantagem militar e simbólica. Era ali que o Templo de Salomão foi construído, onde a presença manifesta de Deus, a Shequina, habitava no Santo dos Santos. Antropólogos culturais revelam que para os judeus da antiguidade, Jerusalém não era apenas uma capital política, era o centro espiritual do universo, o ponto onde céu e terra se encontravam. Mas aqui vem algo fascinante que muda tudo. Quando João descreve a Nova Jerusalém em Apocalipse capítulo 21, ele usa linguagem arquitetônica precisa. A cidade é medida com uma vara de ouro. No texto original grego, a palavra usada é kalamos, que era uma unidade de medida equivalente a aproximadamente 3 metros. Engenheiros e arquitetos que analisaram as proporções descritas ficaram impressionados. A cidade é um cubo perfeito, 12.000 estádios em comprimento, largura e altura. Convertendo para medidas atuais, isso equivale a aproximadamente 2.200 quilômetros em cada dimensão. Para você ter uma ideia, seria uma cidade do tamanho que iria de Lisboa a Moscou, de norte a sul da Europa inteira, e com a mesma altura. Obviamente, não estamos falando de uma estrutura física literal. Estamos diante de uma revelação simbólica profunda. O cubo perfeito não é coincidência. Especialistas em arquitetura do templo explicam que o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do Templo de Salomão, também era um cubo perfeito. Conforme registrado em 1 Reis, capítulo 6, versículo 20, media 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura, aproximadamente 9 metros em cada dimensão. Você percebe a conexão? A Nova Jerusalém inteira é um gigantesco Santo dos Santos. Não há mais separação entre um lugar profano e um lugar sagrado. Toda a cidade é o lugar da presença divina.
E aqui está a revelação que transforma tudo. Você é chamado a ser essa cidade. A Nova Jerusalém não é apenas um destino futuro, é um estado de consciência, uma realidade espiritual que desce do céu para habitar no coração humano regenerado. Quando as Escrituras dizem que a cidade desce do céu, a palavra grega usada é katabaino, que significa descer, vir de cima para baixo. Isso é crucial. A Nova Jerusalém não é construída por mãos humanas. Não é resultado de esforço religioso ou conquista moral. Ela desce, é um dom, uma graça que vem de Deus. Teólogos ao longo dos séculos têm debatido isso, mas a verdade permanece simples e poderosa. A transformação espiritual genuína não vem de baixo para cima, mas de cima para baixo. Não é o homem subindo aos céus por suas próprias forças, mas o céu descendo ao homem pela misericórdia divina. E por que João descreve essa cidade como uma noiva adornada para seu esposo? A linguagem nupcial permeia toda a Bíblia. No Antigo Testamento, o profeta Isaías, escrevendo por volta do século 7 a.C., comparou Jerusalém a uma esposa. Em Isaías, capítulo 62, versículo 5, lemos sobre o júbilo do noivo pela noiva. Mas antropólogos culturais explicam que no contexto do Antigo Oriente Próximo, o casamento não era apenas uma união romântica, era uma aliança de pacto, uma fusão completa de vidas, propriedades e destinos. Quando a Nova Jerusalém é chamada de noiva, estamos diante da revelação da união perfeita entre Deus e a humanidade. Não é Deus distante e indiferente, nem humanidade abandonada e solitária. É fusão, é intimidade, é o cumprimento do que Deus sempre desejou desde que criou Adão e Eva no jardim. Vamos explorar agora a arquitetura sagrada dessa cidade, porque cada detalhe é carregado de significado espiritual profundo. A cidade tem 12 portas, e em cada porta está o nome de uma das 12 tribos de Israel. O número 12, na numerologia bíblica, representa governo divino e plenitude. Eram 12 tribos, 12 apóstolos, 12 meses, 12 horas do dia. Historiadores do judaísmo antigo explicam que as 12 tribos representavam todo o povo de Deus sob a antiga aliança. Agora, na Nova Jerusalém, essas portas estão sempre abertas. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 25, João diz que as portas jamais se fecharão. Para um povo que vivia em cidades muradas, onde portões eram fechados ao anoitecer para proteção contra invasores, isso era revolucionário. Arqueólogos descobriram que as cidades antigas, como Jericó, cuja muralha foi escavada e data de aproximadamente 8.000 anos antes de Cristo, dependiam de portões fortificados. Mas na Nova Jerusalém não há inimigos, não há noite, não há medo. As portas abertas simbolizam acesso irrestrito à presença de Deus. Os 12 fundamentos da cidade trazem os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui vemos a união perfeita entre Antigo e Novo Testamento, entre promessa e cumprimento, entre lei e graça. Especialistas em estruturas antigas explicam que fundamentos eram essenciais para a estabilidade de qualquer construção. Em regiões sísmicas do Oriente Próximo, incluindo Jerusalém, que fica próxima à falha geológica do Vale do Jordão, fundamentos sólidos eram questão de sobrevivência. Geólogos confirmam que terremotos eram comuns naquela região, mas os fundamentos da Nova Jerusalém não são pedras comuns. São adornados com 12 pedras preciosas diferentes: jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônica, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista. Agora, aqui vem algo que fascina especialistas em mineralogia e simbologia antiga. Essas pedras não foram escolhidas aleatoriamente. Muitas delas correspondem às pedras do peitoral do sumo sacerdote, descrito em Êxodo capítulo 28, versículos 17 a 20.
O sumo sacerdote usava 12 pedras representando as 12 tribos. Ele era o mediador entre Deus e o povo. Mas na Nova Jerusalém não há mais necessidade de mediação humana. Cada pessoa tem acesso direto a Deus. As pedras nos fundamentos representam virtudes espirituais, aspectos do caráter divino sendo formados na alma humana. Alquimistas espirituais da tradição cristã medieval falavam da transformação da alma bruta em pedra preciosa através do fogo do Espírito Santo. Eles não estavam errados. A pressão e o calor transformam carbono em diamante ao longo de milhões de anos. Da mesma forma, as provações da vida, sob a mão soberana de Deus, transformam a alma humana em algo de valor inestimável. As ruas da cidade são de ouro puro, transparente como vidro. Pense nisso por um momento. Ouro transparente. Metalurgistas diriam que isso é fisicamente impossível. O ouro, em seu estado natural, é opaco. Mas João não está descrevendo química terrena, está revelando realidade espiritual. No simbolismo bíblico, ouro sempre representou divindade, realeza, pureza refinada. Quando Jó, em sua angústia, declarou no capítulo 23, versículo 10, que sairia do teste como ouro refinado, ele estava falando de purificação através do sofrimento. Mas ouro transparente adiciona outra dimensão. Transparência significa ausência de obscuridade, de engano, de hipocrisia. Na Nova Jerusalém, tudo é revelado, tudo é puro, tudo é verdadeiro. Não há sombras onde o pecado possa se esconder. É a consciência totalmente iluminada pela presença divina. E aqui chegamos a um dos aspectos mais impressionantes da visão de João. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminá-la, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Astrônomos nos dizem que o Sol está a aproximadamente 150 milhões de quilômetros da Terra e sua luz leva 8 minutos para chegar até nós. Civilizações antigas adoravam o Sol como fonte de vida. Egípcios tinham Ra, persas tinham Mitra, e até mesmo algumas práticas pagãs infiltradas em Israel levaram profetas como Ezequiel a denunciar a adoração ao Sol dentro do próprio templo. Mas na Nova Jerusalém não há necessidade de fontes de luz externa. A luz vem de dentro, do centro, do próprio trono de Deus e do Cordeiro. Físicos que estudam a natureza da luz explicam que ela é simultaneamente partícula e onda, matéria e energia. Jesus declarou em João, capítulo 8, versículo 12, Eu sou a luz do mundo. No grego original, a palavra para luz é phos, que significa não apenas iluminação física, mas revelação, verdade manifesta, conhecimento divino. Quando Cristo se torna a luz da cidade, estamos falando de uma consciência completamente iluminada pelo conhecimento de Deus. Não é gnose intelectual, mas experiência transformadora da presença divina. Do trono de Deus e do Cordeiro flui um rio de água da vida, puro como cristal. Hidrologistas que estudaram os sistemas de água de Jerusalém antiga descobriram que a cidade dependia de fontes como Gion e túneis, como o de Ezequias, construído por volta do ano 700 a.C. para garantir água durante cercos. Arqueólogos escavaram esse túnel, que tem aproximadamente 533 metros de comprimento, cavado através de rocha sólida. A água era questão de vida ou morte. Mas o rio da Nova Jerusalém não é água comum, é água da vida, símbolo da energia divina, do Espírito Santo fluindo eternamente do trono de Deus. Essa imagem nos leva de volta ao Éden. Em Gênesis capítulo 2, versículo 10, um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. A humanidade começou sua jornada perto de um rio de vida e termina sua jornada redimida ao lado do rio da vida. É um círculo que se fecha,
mas em nível infinitamente mais elevado. Não é retorno simples ao passado, mas avanço para um futuro glorioso, onde tudo que foi perdido é restaurado e muito mais é acrescentado. Ao longo do rio cresce a árvore da vida, produzindo 12 frutos, um a cada mês, e suas folhas servem para a cura das nações. Botânicos ficariam intrigados com uma árvore que produz fruto continuamente, sem sazonalidade. Mas, novamente, não estamos no reino da botânica natural. A árvore da vida é símbolo de nutrição espiritual eterna e cura completa. A palavra grega para cura usada aqui é terapeia, de onde vem nossa palavra terapia. Não é apenas remoção de doença, mas restauração à saúde plena, ao propósito original. As nações, os povos de todas as épocas e lugares encontram cura e restauração nas folhas dessa árvore. Agora, permita-me levar você a uma revelação ainda mais profunda. A Nova Jerusalém não é apenas um lugar para onde vamos depois da morte. É uma realidade espiritual que começa a se manifestar aqui e agora, em você, quando você abre seu coração para o senhorio de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 26, sobre a Jerusalém do Alto, que é livre e nossa mãe. Ele não estava falando de geografia futura, mas de realidade espiritual presente. A Nova Jerusalém representa a mente regenerada, a consciência transformada, o coração onde Deus estabeleceu seu trono. Psicólogos que estudam transformação de consciência falam sobre mudanças profundas de percepção e identidade. Neurocientistas descobriram que experiências espirituais profundas literalmente reestruturam conexões neurais no cérebro. Mas o que a ciência está apenas começando a compreender, as Escrituras revelaram há milênios. Quando Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo, ele está descrevendo a descida da Nova Jerusalém na alma individual. É a cidade de Deus sendo edificada no interior do ser humano. E aqui está algo que vai explodir sua compreensão. Quando Deus diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Estamos presenciando o cumprimento de um padrão que atravessa toda a Bíblia. No Êxodo, Deus ordenou a construção do tabernáculo, uma tenda móvel onde sua glória habitaria. Especialistas em estruturas antigas calculam que o tabernáculo tinha aproximadamente 13,5 metros de comprimento, 4,5 metros de largura e 4,5 metros de altura. Era transportado através do deserto pelo povo de Israel por 40 anos. Depois veio o Templo de Salomão, uma estrutura permanente. Historiadores datam sua construção por volta do ano 960 a.C., mas ambos, tabernáculo e templo, foram destruídos. O Templo de Salomão pelos babilônios em 586 a.C., o segundo templo pelos romanos em 70 da Era Comum. Por quê? Porque Deus nunca quis habitar em construções de pedra. O profeta Estevão declarou isso claramente antes de ser apedrejado em Atos, capítulo 7, versículo 48. O Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. O plano sempre foi habitar no homem. Você é o templo, você é a cidade. Paulo pergunta em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A Nova Jerusalém é você regenerado, transformado, glorificado pela presença divina. Cada porta aberta da cidade representa uma virtude espiritual acessível. Cada fundamento representa uma verdade do Evangelho sobre a qual sua vida é construída. Cada pedra preciosa representa um aspecto do caráter de Cristo sendo formado em você através das pressões e calores da vida.
As ruas de ouro transparente representam a pureza de seus caminhos quando anda na luz. O rio da vida é o Espírito Santo fluindo através de sua vida interior. A árvore da vida é Cristo mesmo, nutrindo você continuamente, curando suas feridas mais profundas, restaurando o que o pecado destruiu. Alguns estudiosos têm explorado conexões fascinantes entre a Nova Jerusalém e conceitos de geometria sagrada. A forma cúbica perfeita da cidade ressoa com estruturas geométricas antigas, encontradas em várias culturas. Matemáticos falam sobre o cubo de Metatron, uma figura geométrica complexa contendo todos os sólidos platônicos. Embora essas conexões sejam especulativas, o que não é especulativo é que Deus opera através de padrões, estruturas e ordem. O cosmos não é caos. Do átomo às galáxias, a simetria, proporção, beleza matemática. A Nova Jerusalém, com suas dimensões precisas e proporções perfeitas, reflete a mente ordenada de Deus. Mas vamos além da arquitetura e mergulhar no que tudo isso significa para a sua vida prática hoje. Você acorda todas as manhãs enfrentando decisões, desafios, tentações, dúvidas. Você vive em um mundo que muitas vezes parece caótico, injusto, doloroso. Como a visão da Nova Jerusalém se aplica ao seu segunda-feira de manhã, ao seu conflito no trabalho, à sua solidão na madrugada, ao seu medo do futuro? Aqui está a resposta transformadora. A Nova Jerusalém descendo dos céus significa que a realidade espiritual está constantemente invadindo a realidade natural. O reino de Deus não está apenas no futuro distante, está presente agora, pressionando para se manifestar através de você. Cada vez que você escolhe perdoar, quando poderia guardar rancor, uma porta da Nova Jerusalém se abre em seu coração. Cada vez que você ama, quando seria mais fácil odiar, um fundamento é estabelecido. Cada vez que você confia em Deus, quando as circunstâncias gritam desespero, o ouro transparente das ruas começa a brilhar em sua consciência. Físicos quânticos falam sobre como partículas existem em múltiplos estados até serem observadas. Há um paralelo espiritual aqui. Você existe simultaneamente na velha natureza caída e na nova natureza redimida. A Nova Jerusalém é a realidade da nova criação. Quando você fixa seus olhos em Cristo, quando medita nas Escrituras, quando ora e adora, você está escolhendo colapsar sua existência na realidade da Nova Jerusalém. Não é metafísica abstrata, é experiência espiritual concreta. O Apocalipse não é apenas sobre o fim do mundo. A palavra grega telos não significa apenas terminação, significa propósito cumprido, objetivo alcançado. Deus não está apenas encerrando a história, está levando a humanidade ao seu propósito original. Você foi criado para ser habitação de Deus. O pecado interrompeu isso temporariamente, mas Cristo restaurou a possibilidade. A Nova Jerusalém é a manifestação plena dessa restauração. Antropólogos que estudaram movimentos milenaristas através da história notam que a esperança por um mundo transformado é universal. Toda cultura tem suas visões de era dourada, de paraíso recuperado, mas a Nova Jerusalém bíblica é única porque não é alcançada por evolução humana ou progresso tecnológico. Ela desce. É dom gratuito de um Deus amoroso que, desde o princípio, planejou trazer seus filhos à glória. Quando você entende isso, quando realmente compreende que Deus não está apenas salvando você da condenação, mas preparando você para ser morada eterna da sua glória, sua perspectiva sobre provações muda completamente. Pedro escreveu em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7, que a prova da nossa fé é mais preciosa que ouro que perece, embora seja provado pelo fogo. Cada dificuldade é o processo de transformação, é a pressão que transforma carbono em diamante,
é o fogo que refina ouro. Você não está apenas sobrevivendo até chegar ao céu. Você está sendo transformado para tornar-se o céu, a habitação de Deus. A Nova Jerusalém também nos ensina sobre comunidade. Não é uma coleção de casas individuais onde cada pessoa vive isolada. É uma cidade unificada. Todas as tribos, todos os apóstolos, todas as nações convergem em um só lugar. Sociólogos que estudaram formação de comunidades sabem que verdadeira união requer identidade compartilhada e propósito comum. Na Nova Jerusalém, a identidade compartilhada é ser filho de Deus, e o propósito comum é glorificar e desfrutar dele para sempre. Toda divisão racial, social, econômica, denominacional se dissolve na presença avassaladora da glória divina. E sobre o fim da morte, da dor, das lágrimas, isso não é apenas consolação para o futuro distante. É promessa que começa a se cumprir agora. Jesus já venceu a morte. Quando ele ressuscitou, quebrou o último inimigo. A morte física ainda existe temporariamente, mas perdeu seu aguilhão, seu poder de separar você permanentemente de Deus. E quanto à dor? Neurologistas explicam que dor é sinal de algo errado. Mas na Nova Jerusalém, onde tudo está certo, alinhado, restaurado, não há mais necessidade de dor. E lágrimas? Psicólogos dizem que choramos por perda, traição, injustiça. Mas onde Deus habita plenamente, nada se perde, ninguém trai, tudo é justo. O rio da vida fluindo do trono nos ensina sobre dependência contínua. Engenheiros hidráulicos sabem que rios fluem constantemente. Não é reservatório estático, é corrente viva. Sua vida espiritual não é alcançar um estado e parar. É fluxo contínuo de receber e dar, de ser enchido e transbordar. O Espírito Santo não é posse sua para controlar, é rio divino do qual você bebe eternamente. A árvore da vida com seus 12 frutos nos ensina sobre variedade e plenitude. Nutricionistas diriam que dieta equilibrada requer diversidade. Espiritualmente, você precisa de toda a riqueza de Cristo, não apenas aspectos que preferir. 12 frutos, um para cada mês, significa provisão contínua para cada estação da vida. Quando você está em inverno espiritual, há fruto específico para esse tempo. Quando está em verão, outro fruto. A graça de Deus é infinitamente variada. Agora, deixe-me compartilhar algo que pode revolucionar completamente sua caminhada cristã. A Nova Jerusalém não é construída através de esforço religioso. Ela desce. Isso significa que transformação genuína não vem de tentar mais, mas de render-se mais. Não é você escalando até Deus, é Deus descendo até você. Quantas vezes você se frustrou tentando ser santo por força própria? Quantas resoluções quebradas, quantas promessas não cumpridas, quantas falhas repetidas? A mensagem da Nova Jerusalém é que salvação e santificação são obras de Deus do começo ao fim. Sua parte é abrir-se, receber, render-se. É deixar a cidade descer, não tentar construí-la. Isso liberta você de perfeccionismo paralisante e legalismo sufocante. Você não está em competição com outros cristãos para ver quem constrói cidade mais impressionante. Todos nós recebemos a mesma cidade perfeita, construída por Deus. Nossa resposta é gratidão, adoração, obediência amorosa, não esforço frenético para impressionar Deus ou provar valor próprio. E quanto à medida perfeita da cidade, Deus, medindo com vara de ouro, nos ensina que há padrão divino para tudo. Não é relativismo onde cada um define sua própria verdade. Há absolutos espirituais, há padrões divinos. Mas esses padrões não são arbitrários ou opressivos. São amorosos, perfeitamente proporcionados para nosso florescimento. Quando Deus estabelece limites, não está restringindo liberdade, está protegendo plenitude. Historiadores da Igreja nos contam que ao longo dos séculos, cristãos enfrentaram perseguições terríveis.
Nos 3 primeiros séculos, sob Império Romano, milhares foram martirizados. Eles enfrentaram leões em arenas, foram queimados vivos, crucificados. O que os sustentava? A visão da Nova Jerusalém. Eles sabiam que sofrimento presente não se compara com glória futura a ser revelada. Não eram escapistas negando realidade. Eram realistas últimos, vendo além do véu temporal para a realidade eterna. Você precisa dessa mesma visão hoje. Quando o diagnóstico médico ameaça desmoronar seu mundo, lembre-se da cidade onde não há mais doença. Quando o relacionamento quebrado parte seu coração, lembre-se da cidade onde amor perfeito reina. Quando injustiça prevalece e maldade parece triunfar, lembre-se da cidade onde justiça flui como rio caudaloso. Essas não são fantasias consoladoras. São visões de realidade última quebrando-se na realidade presente. A Nova Jerusalém também nos desafia sobre como vivemos agora. Se você é morada de Deus, se a cidade santa está sendo formada em você, como deve viver? Paulo pergunta em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Que acordo há entre o santuário de Deus e os ídolos? Você não pode encher-se com entretenimento degradante, relacionamentos tóxicos, ambições egoístas e esperar que glória de Deus habite plenamente. Pureza importa, santidade importa. Não para merecer salvação, mas porque você é templo do Deus vivo e sobre unidade do corpo de Cristo. Se todos somos pedras vivas, sendo edificados como casa espiritual, conforme Pedro escreve em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, então, divisões denominacionais, rivalidades mesquinhas, sectarismo orgulhoso são tragédias. A Nova Jerusalém tem 12 portas. Há muitas entradas, muitas expressões, mas uma só cidade, um só Deus, um só Senhor, uma só fé. Vamos agora abordar algo que incomoda muitos. E quanto aos que ficam de fora da cidade? Apocalipse, capítulo 22, versículo 15 diz: que fora estão os cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. Isso parece duro, exclusivo, mas entenda o contexto. Essas descrições não são sobre pessoas que lutaram com pecado e falharam, mas se arrependeram. São sobre aqueles que amam e praticam persistentemente o mal, rejeitando a oferta de graça até o fim. A porta está aberta, mas há os que escolhem ficar fora. Deus não força a entrada. Amor genuíno oferece escolha e, tragicamente, alguns escolhem trevas em vez de luz. Mas para você que clama pelo nome de Jesus, que deseja transformação mesmo tropeçando no caminho, que anseia por santidade mesmo lutando com carnalidade, a promessa permanece firme. As portas da cidade jamais se fecham. Enquanto há vida, há acesso. Enquanto há respiração, há chance de entrar. O convite do Espírito e da noiva, no capítulo 22, versículo 17 é: venha. Quem tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. A Nova Jerusalém é também promessa de restauração cósmica completa. Não é apenas salvação de almas desencarnadas flutuando em nuvens. É nova criação, novos céus e nova terra. Deus não abandona a criação material. Ele a redime. O físico não é inerentemente mau. Foi o pecado que corrompeu tudo. Cristo redime espírito, alma e corpo. Ecologistas cristãos estão certos em cuidar da criação atual, porque ela aponta para a criação futura, onde a harmonia perfeita será restaurada. Isaías, capítulo 65, versículo 17, profetizou: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isso não significa amnésia, mas transformação tão completa que dores antigas perdem poder. Você se lembrará do que viveu, mas sem aguilhão, sem amargura. Cada cicatriz contará história de redenção.
A dimensão cósmica da Nova Jerusalém nos lembra que salvação não é apenas questão individual. Deus está reconciliando todas as coisas consigo mesmo, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 20. Há dimensão social, cultural, até ecológica na redenção. Seu testemunho hoje participa desse processo. Cada ato de justiça, cada palavra de verdade, cada gesto de amor é pedra sendo colocada na construção do reino que um dia se manifestará plenamente. Historiadores mapearam como visão cristã de história difere radicalmente de visões cíclicas de outras religiões. Hinduísmo e budismo veem tempo como roda infinita de nascimento, morte e renascimento. Filosofias gregas antigas falavam de eterno retorno, mas a visão bíblica é linear com propósito. Há começo, meio e fim. Há Gênesis e Apocalipse. Há queda e redenção. E no centro de tudo está Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A história não é circular nem aleatória. Está avançando para um clímax glorioso quando Nova Jerusalém se manifestar plenamente. Essa perspectiva transforma como você encara cada dia. Você não está apenas matando tempo até morrer. Você está participando do drama cósmico de redenção. Cada escolha importa eternamente. Cada oração libera forças invisíveis. Cada ato de obediência acelera a vinda do reino. Quando você ora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, você está pedindo que a Nova Jerusalém desça, que realidade celestial invada a realidade terrena. Místicos cristãos, através dos séculos, tiveram vislumbres dessa realidade. Teresa de Ávila, no século XVI, descreveu a alma como castelo interior com muitas moradas. João da Cruz falou de noite escura que leva à união transformadora com Deus. Eles não estavam inventando novas doutrinas, estavam experienciando verdades reveladas nas Escrituras. A Nova Jerusalém é o castelo interior plenamente realizado, é a união mística consumada, é o destino para o qual toda alma cristã está sendo conduzida. E aqui está algo que vai tocar profundamente seu coração. A cidade santa é preparada como noiva, adornada para seu esposo. Mulheres daquela época passavam meses se preparando para casamento. Antropólogos culturais explicam que noiva judaica tradicional passava por rituais de purificação, usava vestidos especiais, era adornada com joias. O dia do casamento era o mais importante de sua vida. Deus está dizendo que Ele preparou você, adornou você, purificou você com o mesmo cuidado amoroso. Você não é projeto rejeitado ou pensamento tardio. Você é noiva amada pela qual o noivo deu sua vida. Quando Jesus disse em João, capítulo 14, versículos 2 e 3, que ia preparar lugar para você e voltaria para levá-lo consigo, ele estava falando da Nova Jerusalém. Costume judaico da época era que noivo construísse quarto adicional na casa de seu pai para trazer a noiva após casamento. Arquitetos que estudaram habitações do primeiro século na Galileia encontraram evidências dessas estruturas familiares expansivas. Jesus usou metáfora que discípulos entenderiam imediatamente. Ele está preparando lugar, não improvisando. Há 2000 anos, ele trabalha preparando morada perfeita para você. Isso nos leva à questão do tempo. Pedro escreveu em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não está atrasado, não esqueceu promessas. Ele opera em escala eterna. Físicos que estudam relatividade sabem que tempo é relativo, não absoluto. Quanto mais rápido você se move, mais devagar o tempo passa. Na presença de Deus, onde não há mudança nem sombra de variação, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 17, tempo como conhecemos não existe. A promessa da Nova Jerusalém é tão certa como se já tivesse acontecido, porque na perspectiva eterna de Deus já aconteceu. Mas isso não nos torna passivos.
Paradoxalmente, certeza do futuro nos energiza no presente. Quando você sabe que vitória final está garantida, você luta com confiança nas batalhas diárias. Soldados que confiam no comando e na estratégia do general lutam com coragem. Você serve o general que nunca perdeu batalha, cujo plano é infalível, cuja promessa é inabalável. A Nova Jerusalém também responde à pergunta antiga sobre sentido da existência. Filósofos desde Sócrates buscam propósito último. Existencialistas modernos como Sartre concluíram que vida é absurda, sem sentido inerente, mas eles estavam olhando horizontalmente, apenas para a realidade material. Quando você olha verticalmente, vendo realidade eterna quebrando-se no tempo, tudo ganha significado. Você existe para glorificar Deus e desfrutá-lo para sempre. Você foi criado para ser morada do Altíssimo. Esse é propósito que satisfaz a alma mais profundamente que qualquer conquista temporal. Vamos mergulhar agora em algo que pode soar estranho, mas é profundamente bíblico. Você está construindo sua própria Nova Jerusalém interior através de cada escolha, cada pensamento, cada palavra. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 a 15, que cada um deve ter cuidado como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Alguns edificam com ouro, prata, pedras preciosas, outros com madeira, feno, palha. O fogo provará a obra de cada um. O que sobreviver ao fogo receberá galardão. O que for queimado sofrerá perda, embora o próprio seja salvo, mas como que através do fogo. Você percebe a imagem? Sua vida cristã é processo de construção, o fundamento é Cristo, isso está estabelecido quando você crê. Mas sobre esse fundamento, você constrói através de como vive. Obras feitas para a glória de Deus, motivadas por amor, alinhadas com verdade, são ouro, prata, pedras preciosas. Atividades egoístas, mesmo que pareçam religiosas, são madeira, feno, palha que o fogo consumirá. No final, o que permanece é a Nova Jerusalém genuína, construída através de vida rendida a Deus. Isso não é salvação por obras. Você não ganha entrada na cidade por méritos. A entrada é graça pura através da fé em Cristo. Mas há diferença entre estar na cidade e quão gloriosamente a cidade se manifesta através de você. Dois crentes podem estar salvos, mas um brilha com glória de muitas pedras preciosas, enquanto o outro mal sobreviveu às chamas. Ambos estão na Nova Jerusalém, mas experiência e galardão diferem. Isso deveria nos motivar à santidade, não por medo de perder salvação, mas por desejo de maximizar glória de Deus manifestada através de nós. Atletas treinam duramente não apenas para terminar corrida, mas para ganhar prêmio. Paulo usa essa analogia em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Você está correndo para que tipo de coroa? Coroa que perece ou imperecível? Madeira, feno e palha, ou ouro, prata e pedras preciosas? A presença do trono de Deus e do Cordeiro no centro da cidade nos ensina sobre centralidade de Cristo. Psicólogos falam sobre centro de gravidade psicológico, o que organiza sua personalidade. Para alguns, é sucesso profissional. Para outros, é relacionamentos. Para muitos, é opinião alheia. Mas para cristão maduro, o centro é Cristo. Quando Ele está no trono do seu coração, tudo mais encontra lugar apropriado. Quando Ele é deslocado, caos resulta. A Nova Jerusalém tem ordem perfeita porque Deus está no centro absoluto. Você pode fazer testes simples. O que você mais pensa? O que mais teme perder? O que mais busca? O que domina seus sonhos e planos? Seja honesto. Se não for Deus, então algo ou alguém usurpou o trono. E ídolos sempre decepcionam. Sempre exigem sacrifícios cruéis. Nunca satisfazem. Somente Deus no trono traz paz que excede entendimento.
A ausência de templo na cidade surpreendeu João. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 22, ele escreve que não viu santuário na cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. Para judeu isso seria chocante. O templo era centro de toda a vida religiosa, econômica e social. Milhares de sacerdotes serviam ali. Peregrinos vinham 3 vezes por ano de todo o mundo conhecido. A economia de Jerusalém girava em torno do templo. E João diz que na Nova Jerusalém não há templo. Por quê? Porque o propósito do templo era mediar a presença de Deus. Mas quando Deus habita diretamente entre seu povo, sem véu, sem distância, sem intermediários além de Cristo, templo não é mais necessário. Você tem acesso imediato, constante, íntimo. Quando você ora, não precisa viajar a Jerusalém. Quando você adora, não precisa de sacerdote humano. Cristo é sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme Hebreus capítulo 7, e através dele você entra no próprio trono de graça. Isso é liberdade radical. Reformadores do século XVI redescobriram verdade do sacerdócio universal de todos os crentes. Martinho Lutero, João Calvino e outros proclamaram que cada cristão tem acesso direto a Deus. Não precisa de papa, cardeal, bispo ou padre humano como mediador. Essa verdade libertou milhões de religiosidade opressiva. E a Nova Jerusalém é consumação dessa verdade. Lá, cada pessoa está face a face com Deus, sem barreiras. Mas isso não elimina a comunidade. Lembre-se, é cidade, não coleção de eremitérios. A união perfeita entre proximidade individual com Deus e comunhão harmoniosa com outros. Não é ou, é e. Você desfruta Deus pessoalmente enquanto celebra Deus comunitariamente. Individualismo que despreza a igreja é tão errôneo quanto o coletivismo que sufoca o indivíduo. Nova Jerusalém transcende essa falsa dicotomia. E sobre promessa de que não haverá mais maldição, em Apocalipse capítulo 22, versículo 3, lemos que não haverá mais maldição. Toda a criação geme sob maldição desde queda, conforme Romanos capítulo 8, versículo 22. Espinhos, cardos, dor no parto, trabalho suado, morte, são manifestações da maldição. Mas Cristo se tornou maldição por nós, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 13, para que bênção de Abraão chegasse aos gentios. Na cruz, ele absorveu toda a maldição. E na Nova Jerusalém, resultado final dessa obra se manifesta. Nenhum resquício de maldição permanece. Tudo é bênção pura. Imagine viver sem qualquer sombra de mal, sem medo, sem ansiedade, sem dúvida, sem tentação, sem conflito interno. Neurocientistas estimam que gastamos enorme energia mental, gerenciando emoções negativas e impulsos destrutivos. Na Nova Jerusalém, toda essa energia é liberada para criatividade, adoração, exploração, amor. Você finalmente será quem Deus sempre quis que fosse, sem distorções do pecado. Alguns se perguntam se vida eterna não seria entediante. Afinal, fazer mesma coisa por eternidade parece monótono. Mas essa objeção revela má compreensão. Primeiro, Deus é infinito. Você nunca esgotará conhecê-lo. Mesmo após trilhões de anos, sempre haverá mais profundidades a explorar. Segundo, criatividade não cessa. Você não estará cantando um hino eternamente. Haverá novidade, descoberta, crescimento. Tédio vem de limitação. Deus não tem limites, portanto, vida em sua presença não tem limites. Matemáticos falam de infinitos diferentes. Alguns conjuntos infinitos são maiores que outros. Deus não é simplesmente infinito, ele é infinito em todas as dimensões simultaneamente. Infinito amor, infinita sabedoria, infinita beleza, infinito poder, infinita criatividade. Você terá eternidade para explorar esse Deus e nunca chegará ao fim. Isso não é tédio, é aventura suprema.
A Nova Jerusalém também nos ensina sobre glorificação do corpo. Não é imortalidade como fantasmas desencarnados. Teólogos, através dos séculos, debateram natureza da ressurreição. Alguns alegorizaram dizendo que é apenas espiritual. Mas Paulo é claro em 1 Coríntios capítulo 15. Assim como Cristo ressuscitou corporalmente, nós ressuscitaremos. Será corpo transformado, glorificado, mas corpo real. Você comerá, beberá, tocará, sentirá. Os frutos da árvore da vida não são metafóricos. São reais, embora transcendam materialidade atual. Físicos quânticos falam de como matéria é energia condensada. Talvez corpo ressurreto seja matéria elevada à frequência superior, capaz de interagir tanto com dimensão física quanto espiritual. Jesus, após ressurreição, comeu peixe, foi tocado por Tomé, mas também atravessou paredes e desapareceu. Seu corpo ressurreto era real, mas transcendente. O nosso será semelhante conforme Filipenses capítulo 3, versículo 21. Agora, quero falar sobre algo que pode ser controverso, mas é importante. Há níveis de glória na Nova Jerusalém. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41, que há glória do sol, glória da lua, glória das estrelas, e estrelas diferem em glória. Todos na Nova Jerusalém experimentarão plenitude de alegria, mas há diversidade de capacidade e função. Isso não é injustiça, é reconhecimento de que diferentes pessoas respondem diferentemente à graça. Pense em vasos de tamanhos diferentes. Um copo e um balde podem estar ambos completamente cheios, mas um contém mais. Na Nova Jerusalém, cada pessoa estará completamente satisfeita, mas capacidade varia conforme fidelidade nesta vida. Isso deveria nos motivar não para a competição orgulhosa, mas para a diligência fiel. Você quer maximizar capacidade de desfrutar Deus eternamente? Então renda-se completamente a Ele agora. A descrição das joias da cidade merece atenção especial. Jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônica, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista. Gemologistas que estudaram essas pedras notam que representam o espectro completo de cores. Juntas, refratam luz em todo o arco-íris. Isso simboliza que glória de Deus contém todas as belezas possíveis. Nada de bom que você experimentou na terra será perdido no céu. Tudo será purificado, intensificado, glorificado. A beleza de pôr do sol, alegria de amizade verdadeira, satisfação de trabalho bem feito, prazer de refeição deliciosa. Todas essas alegrias legítimas encontrarão expressão superior na Nova Jerusalém. C.S. Lewis escreveu que alegrias terrenas são apenas ecos de alegria verdadeira, ou como sombras projetadas por realidade que ainda não vimos. A Nova Jerusalém é fonte dessas sombras. Quando você experimenta algo belo aqui, é vislumbre pálido de beleza que aguarda lá. Isso não diminui alegrias presentes, as dignifica. Elas são promessas, antegoses, antecipações. E sobre servir a Deus eternamente, Apocalipse capítulo 22, versículo 3, diz que servos o servirão. Alguns pensam que céu é férias eternas, onde não fazemos nada. Mas trabalho não é maldição, é bênção. Deus trabalhou criando o universo. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 17, que seu Pai trabalha até agora. Trabalho sob maldição é cansativo, frustrante, alienante. Mas trabalho redimido é expressão criativa, contribuição significativa, realização profunda. Na Nova Jerusalém você trabalhará, mas será trabalho que energiza em vez de esgotar, que satisfaz em vez de frustrar. Imagine fazer o que você ama, usar dons que Deus lhe deu, contribuir para algo eternamente significativo, sem política de escritório, sem recursos limitados, sem fadiga, sem falha. Músicos farão música mais gloriosa que já existiu.
Artistas criarão arte que faz Michelangelo parecer amador. Cientistas desvendarão mistérios do universo. Todos contribuirão, segundo seus dons únicos, para a glória coletiva que ascende a Deus. As nações, trazendo sua glória para a cidade em Apocalipse, capítulo 21, versículo 26, sugere que diversidade cultural não é eliminada, mas redimida. Cada povo, cada língua, cada cultura contribui algo único. Brasileiros trarão alegria e calor humano. Alemães trarão africanos trarão ritmo e comunidade. Asiáticos trarão reverência e sabedoria. Tudo que é bom em cada cultura, purificado de pecado, contribui para a riqueza da cidade. Você não perde identidade cultural. Você a oferece redimida para a glória comum. Isso tem implicações para hoje. Racismo, xenofobia, nacionalismo idólatra são antitéticos à visão da Nova Jerusalém. Se todas as nações estarão lá, se toda tribo e língua adorarão juntas, então divisões baseadas em etnia ou nacionalidade são pecado. Isso não significa eliminar distinções culturais. Significa celebrá-las enquanto reconhecemos unidade mais profunda em Cristo. A promessa de que verão sua face em Apocalipse, capítulo 22, versículo 4, é talvez mais íntima de todas. No Antigo Testamento, ninguém podia ver face de Deus e viver. Moisés viu apenas costas de Deus, conforme Êxodo, capítulo 33, versículo 23. Serafins cobriam faces na presença divina, conforme Isaías, capítulo 6, versículo 2. Mas na Nova Jerusalém, você verá sua face. Não haverá mais véu, mais distância, mais mediação além de Cristo. Será intimidade absoluta, conhecimento face a face, conforme Paulo promete em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Psicólogos sabem que contato visual é forma mais íntima de comunicação humana. Quando você olha nos olhos de alguém, almas se tocam. Ver face de Deus será conhecê-lo e ser conhecido por ele em profundidade incompreensível agora. Será a satisfação de todo anseio, resposta de toda pergunta, cura de toda ferida. Tudo que religião, filosofia, relacionamentos, conquistas tentaram fornecer, mas falharam, será finalmente dado naquele olhar. E o selo na testa mencionado no mesmo versículo? Na antiguidade, servos eram marcados com o selo de seu senhor. Não era humilhação, mas honra, indicando a quem pertenciam e quem os protegeria. Seu nome na testa significa identidade plenamente definida por relacionamento com Deus. Não mais confusão sobre quem você é. Não mais crise de identidade. Você é filho amado de Deus, e isso está escrito indelevelmente em sua testa para todos verem. Apocalipse termina com um convite urgente. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Esse convite é para você agora, hoje. Não precisa esperar morte física para começar a experimentar a realidade da Nova Jerusalém. Quando você se volta para Cristo em fé e arrependimento, processo começa. Cidade começa a descer. Transformação começa a acontecer. Você entra na jornada que culmina em glorificação completa. Mas convite tem urgência. Jesus diz 3 vezes no último capítulo: venho sem demora. Tempo é curto, oportunidades não duram para sempre. Enquanto é hoje, ouça sua voz. Não endureça coração. A porta está aberta agora, mas um dia se fechará. Não porque Deus seja cruel, mas porque há ponto onde escolhas se tornam caráter e caráter se torna destino. Se você ainda não entregou vida a Cristo, hoje é dia de salvação. Reconheça que pecou, que está separado de Deus, que não pode salvar a si mesmo. Creia que Jesus morreu por seus pecados e ressuscitou. Confesse-o como Senhor. Peça que ele entre em seu coração. É simples, mas profundo. É gratuito, mas custou tudo a ele. É dom, mas transforma tudo. Se você já é cristão, mas viveu morno,
Hoje é dia de renovação. Você permitiu que outras coisas tomassem lugar de Deus? Você negligenciou oração, escritura, comunhão? Você comprometeu integridade? Volte. Arrependa-se. A porta ainda está aberta. O pai ainda espera como o pai do filho pródigo. Ele vê você vindo de longe e corre ao seu encontro. A Nova Jerusalém não é fantasia escapista. É realidade última, quebrando-se no presente. É promessa que transforma como você vive hoje. É esperança que sustenta em sofrimento. É visão que dá sentido a sacrifício. É destino que justifica a jornada. Cada lágrima que você derrama hoje, Deus enxugará lá. Cada injustiça que você sofre, Ele corrigirá. Cada esforço fiel que ninguém nota, Ele recompensará. Cada oração que parece não respondida, Ele responderá em tempo perfeito e modo perfeito. Amado irmão, amada irmã em Cristo, deixe essa verdade penetrar profundamente em seu coração. Deus não está apenas preparando lugar para você, Ele está preparando você para o lugar. Cada circunstância que permite, cada pessoa que coloca em seu caminho, cada provação que não remove, tudo serve ao propósito de moldar você à imagem de Cristo. Você está sendo transformado de glória em glória pela ação do Espírito. Você está se tornando a Nova Jerusalém, pedra viva no templo espiritual, cidadão da Cidade Santa. Então viva hoje a luz da eternidade. Invista em tesouros no céu. Ame como Deus ama. Perdoe como foi perdoado. Sirva como Cristo serviu. Testemunhe da esperança que há em você. E quando desânimo ameaçar, quando dor apertar, quando dúvida sussurrar, lembre-se da cidade que desce do céu, da noiva adornada, das ruas de ouro, do rio de vida, da árvore que cura, da luz que nunca se apaga, do trono no centro, da face que você verá e do nome escrito em sua testa. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, habite riquezmente em seu coração. Que a esperança da Nova Jerusalém fortaleça sua fé, purifique seu amor e sustente sua perseverança. Que você viva cada dia como cidadão do céu, antecipando a glória que será revelada, contribuindo agora para o reino que um dia se manifestará plenamente. E quando o noivo finalmente vier, que ele encontre você vigilante, fiel, pronto, ansiando pela manifestação plena da cidade que já começou a descer em seu coração. Em nome de Jesus, o Cordeiro que é a luz da cidade, para a glória de Deus Pai, que faz todas as coisas novas. Amém e amém.